Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Se você está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, vamos fazer o nosso canal crescer. Se você está chegando hoje, tem bastante conteúdo, dá uma navegada aí. E se você quer ir na Casa dos Tarefeiros, é só dar uma ligadinha lá nos telefones que aparecem no vídeo, no 2606-6220 ou 2605-6865. Nesses telefones você pode agendar o seu atendimento, ter informações sobre os tratamentos, os melhores dias e horários, tá? A Casa dos Tarefeiros funciona lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rata. Dados os nossos recadinhos, que você possa nos dar licença, convidar os seus amigos espirituais da luz, ao Dr. Antônio e ao nosso Mestre Jesus, para que juntos nós possamos fazer essa ciranda de luz, de conscientização, de ligação com o plano espiritual superior, para que nós possamos acessar níveis mais altos de conscientização. É nessa certeza, juntamente com Deus, nosso Pai, que nós vamos pedir licença para dar por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho de fé. Mas eu vou falar, vocês já falaram de fé. Mas vamos falar de fé e da nossa cabecinha, as cabecinhas às vezes dura, né? Às vezes oca, não sei. Você sabia que quando existem estudos, diversos estudos, né? Um especial que eu gosto muito é que quando você ativa a tua fé verdadeira, e daí eles fazem nesse estudo uma diferenciação da fé que envolve aquele sentimento e no ato simples de rezar, sabe? Repetir palavras. Então eles analisaram o cérebro de várias pessoas em estados de oração ou que forçasse um ato sem muito sentimento envolvido e notou-se que o cérebro da pessoa que fazia a prece com fé, a química cerebral e algumas áreas do cérebro eram ativadas. Bom, e nessa química existiam a produção de muitos neurotransmissores que causam bem-estar, né? Então, geralmente, aqueles neurotransmissores relacionados a relaxamento muscular, a equilíbrio hormonal, a bem-estar, prazer, e notava-se a diminuição da produção do cortisol. Quem não sabe, o cortisol é o neurotransmissor, é um hormônio, na verdade, do estresse. Ele tem uma função no organismo que é necessária, porém, na atualidade, se nota-se que muitas pessoas produzem em demasia, o que causa insônia, irritabilidade, o estresse, o famoso que está na moda agora, o burnout, né? E oxida as células causando doença. Então, diferente das pessoas que faziam a prece mecanicamente, essas áreas ou essa produção não era acionada. Ou não produzia em mesma quantidade. O que a gente quer dizer com isso? Porque nos próprios livros do Chico, né, ele fala dos centros de força,
fala de alguns pontos, né, dos centros vitais do nosso corpo, e dentre eles se fala-se muito do quê? Da ligação no centro da nossa cabeça, né, o chakra da coroa, que faz a ligação com todo o plano espiritual. E que ele é ligado com a hipófise, com toda a região do nosso cérebro, que tem acesso à ligação com o divino, com a tua fé, assim como o nosso terceiro olho no centro da nossa testa, que faz também o equilíbrio de toda essa química cerebral. E o que a gente quer dizer com isso? Olha, esses estudos são mais recentes, científicos, mas André Luiz, o próprio Emmanuel, por meio do Chico, já falava isso já na espiritualidade. Porque lembra quando a gente fala, as coisas, primeiramente, elas são o nosso corpo físico é uma cópia do que é espiritual. Então, quando você está ligado em fé com a espiritualidade, essa sensação ou os fluidos, como se fala, já vão se ligando, jorrando nos seus centros de força, que consequentemente tem a propriedade de equilibrar o teu corpo físico, como se fosse um reflexo. Lá na Casa do Steffer, a gente fala, a cirurgia ocorre no perispírito para se refletir no corpo físico. Igualmente acontece, dadas as diferenças, né, quando você entra no processo de prece ou de fé verdadeira, em que o bem-estar ele começa equilibrando o teu perispírito, todos os teus corpos espirituais, até chegar no teu corpo físico, que se manifesta por meio dos neurotransmissores, dos hormônios e assim por diante. Bom, já falei demais, né? Falei um pouquinho aí um pouquinho que eu conheço dessa parte, mas eu vou passar para o Carlos, porque você deve estar perguntando, olha, tudo bem, quando eu tenho fé, quando eu tenho entro em estado de prece, de equilíbrio, acontece tudo isso. Mas quando eu como chocolate, também acontece, eu fico extasiado, fico mais calmo, por isso que as pessoas ficam viciadas, né? Vocês sabiam que que não é nem a questão de vício, mas a questão de hábito. Olha como que é interessante. Quando você come um chocolate, o seu cérebro libera serotonina. E geralmente você come quando você está muito estressado. E daí lá no seu subconsciente aquilo fica gravado, fica como se fosse um arquivo, uma caixinha lá. E daí o que acontece? Toda vez, como o cérebro é uma máquina, é como se fosse um computador, e ele trabalha com facilidade para economizar energia, o que ele acontece? Toda vez que você entra em estado de estresse, ele puxa a memória mais prática para ele, que é o bendito como um chocolate. O problema disso é o que o Carlos vai explicar. Qual a diferença da coisa da fé, né, do prazer ou do bem-estar que a fé e que uma prece me causa, do prazer e do bem-estar das coisas da matéria? Qual a diferença, Carlos? Como que eu posso entender isso? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal que nos assiste. Aliás, agradeço ao nosso público, né, que nos assiste. Você vinha falando e não adianta por exemplo, gravar isto toda semana para nós nos causa uma alegria, uma sensação de bem-estar muito grande, que eu acho que o pessoal não consegue dimensionar. Porque para que isso aconteça, nós conversamos antes, nós discutimos, nós abrimos nossa mente, nós nos sentimos bem, inclusive quando nós erramos, quando não sai do jeito que nós queríamos. E isso é importante, porque é de uma riqueza tão grande a gente ouvir, a gente ir pensando, porque
Se nós pensarmos, primeiro para mim, pessoalmente, cada vez que eu vejo a ciência se unir à espiritualidade, para mim já é um ponto que me traz um bem-estar e uma alegria. Porque isso, em algum momento, nós dissociamos da humanidade esses pensamentos, seja por vaidade, por ego, por poder, por domínio, né? Em algum momento a humanidade dissociou as coisas, né, dos céus e da terra de uma forma muito veemente, né? E a convergência que a gente vê desde o Espiritismo, talvez até um pouco antes, né? E a gente vê, por exemplo, no André Luiz trazendo as coisas de ciência e de espiritualidade juntas. Então isso já me causa esse bem-estar, essa alegria muito grande. Mas, como seres humanos, e aí nós vamos lembrar um pouco de como Deus nos criou, espíritos simples e ignorantes. Então está colocado a semente dentro de nós de buscar algo. E esse algo tem uma ligação direta com prazer, com satisfação e com realização. E quando eu me alijo disso, ou procuro isso de uma forma e me afasto das coisas de Deus, perdão, eu vou colocando substitutos que dão um prazer que muitas vezes nos enganam, né? Você falar aqui o prazer de comer um chocolate, de fazer uma viagem dos teus sonhos, o prazer da comida, o prazer de certas coisas que a gente chama de mundanas, né? Não lhe dá essa satisfação é mentira, porque ela ativa também esses mesmos hormônios que nos estudos a oração e a ligação com Deus te dá. Lógico que um é da carne somente e o outro é da alma, como você falou. Na verdade, aí existe uma inversão. Quando você tem esse estado de sublimação de fé, ele vem de fora e passa pelos teus corpos espirituais para ativar alguma coisa no teu corpo físico. Um chocolate, ele faz o inverso. Ele te dá essas reações químicas, que é o fim, né? Ou até a droga, as drogas, né? As drogas dão isso, dão essa ativação no vício. A bebida, de algum momento, ela ativa esses hormônios de alguma forma, mas por um caminho inverso, por um caminho só da matéria. E que muitas vezes nos confundem. Tanto é que você vê livros e livros espíritas das pessoas que entram em estados extremamente complexos de se afastar das coisas de Deus e elas procuram essa satisfação, essa realização, esse bem-estar que existe na prece, quando você faz algo bom para alguém, quando a gente vai nos tarefeiros e faz parte de algo que está sendo bom para as pessoas. Quando você se afasta disso, você passa a ter mais. E, pessoal, eu não estou falando que comer o que você gosta não é bom, que o chocolate não é bom, droga, eu vou falar que não é bom sim, tá? Bebida em exagero, eu vou falar que não é bom sim. Mas essas coisas que despertam da carne para a carne, elas muitas vezes nos enganam. A diferença são as outras que vêm do espírito para a carne e dá essa sensação. Mas muitas vezes nós nos confundimos. Ou muitas vezes nós mergulhamos, esse mergulho na carne é tão grande que eu vou procurar, é o que o Fábio falou, o cortisol, tudo isso vai procurar o quê? O alívio no excesso do doce, às vezes até no excesso da corrida, que libera endorfina, e o cara vai e se machuca porque ele corre 10 vezes mais do que ele sabe que o corpo dele aguenta, ou numa academia que ele pega mais peso e se machuca, ou nas palavras, ou no riso exagerado, ou na tristeza exagerada. Tudo isso libera hormônios. Então, esse equilíbrio precisa ver da onde ele vem. Enquanto encarnados, o fim é sempre o mesmo, que é o corpo físico. Mas os meios de despertar isso são diferentes, muito diferentes. E o pior, quando nós nos afastamos dos meios dessa satisfação perene, eu vou usar essas palavras, a satisfação que vem da alma, do espírito, ela é perene. A que vem das coisas da carne são efêmeras. E muitas vezes depois dela
vem estados de depressão, por ela ser uma coisa mais efêmera. E aí não adianta, se você entrar nas questões de efemeridade, de rapidez, do prazer rápido, você vai ser uma porta aberta para os nossos amigos obsessores. E aí você entra em padrões complicados e difíceis. Mas esta é uma pergunta para o nosso amigo Maurício, né, Maurício? Como essas coisas da Terra, esses prazeres efêmeros, que liberam endorfinas também e tudo mais, podem nos levar à ruína, derrocado ou a sermos presas fáceis para esses nossos amigos que querem a mesma coisa no final. Pois é, Carol. Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos aí? Bom, o Carol sempre fala, põe umas perguntas bem difíceis, né? Umas perguntas assim bem complicadas de responder, bem complexas de responder. Mas assim, de uma forma bem objetiva e bem direta, eu entendo o seguinte, que esses prazeres, o que é o que você falou, Carol, aquele prazer imediato, pum, que vai da carne para carne. Às vezes a pessoa tem aquele prazer imediato, aquele prazer naquele momento, e ela, de repente, aquilo não foi, assim, teve aquele prazer, mas ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. E aí é onde entra o vício, né? Aí esse vício começa a você fazer ligações, aí começa a parte da espiritualidade, né? Você começa a fazer ligações com espíritos que estão espíritos que estão aí desencarnados, obviamente, e que ainda não têm, vamos chamar essa consciência ativada, né? E precisa dessas sensações. E aí eu até escrevi aqui, né? Essa sensação que causa tudo isso, você tem a sensação boa. E o Carlos falou bem, você tem uma boa sensação com equilíbrio. Por exemplo, o sexo é uma boa sensação, equilibrado. Você, por exemplo, vai comer uma refeição que você gosta, desde que não seja nada exagerado, uma coisa equilibrada, te dá uma boa sensação, né? Então, assim, eu sempre falo, o que é que te faz bem? E a gente até estava no nosso preâmbulo, né? O Ronaldo fala na resenha, né? Na nossa resenha, a gente conversou várias situações, várias coisas, e assim, eu penso o seguinte, o que é que te faz bem? Aquilo que te faz bem é uma sensação boa, mas com equilíbrio. Você deu um exemplo assim bem prático, eu me lembrei assim na hora que você estava falando. A pessoa gosta de correr, então tem aquelas ultramaratonas. A pessoa correr já 42 quilômetros, que é uma maratona, eu já acho assim, né? Um poderoso. Para mim é exagero, mas para quem treina, para quem é para aquilo, não tem problema. Ultramaratona, que corre 100 quilômetros, corre o dia todo, depois faz bicicleta, faz isso, faz aquilo, ó, a pessoa procura se preparar. Mas só para vocês, para contextualizar, teve uma pessoa, uma conhecida, que correu e o joelho dela, assim, onde estava a patela caiu. De tanto ela correu 42 quilômetros. Eu, quando tem essas maratonas, eu corro 10, mas vai dar 10 mais 5 quando é revezamento, porque você descansou uma meia hora antes de começar a correr de novo. Então, o que acontece? Ela correu, teve aquela sensação, é o dever cumprido, eu consegui, ou seja, o que você falou, aquela sensação, mas detonou o corpo, o joelho ficou estourado. Então, olha aquele negócio, o que é que te faz bem? Desde que não te prejudique e você não prejudique ninguém, está tudo certo. Aí, então, quando é algo que é exagerado, porque o que a gente sempre fala, né? Tudo que é exagero, tudo que é, tudo que é exagero desequilibra. E aí, quando entra nesse desequilíbrio, você vai entrar em estados de desequilíbrios e estados obsessivos. E aí, esse estado obsessivo, a espiritualidade, que ainda está precisando de boas instruções, ela vai se ligar nessa sensação, vai ficar te estimulando aquilo. E aí você, em desequilíbrio, acaba exagerando em tudo aquilo, ou seja na bebida, ou seja na comida, ou seja numa prática de esporte. Às vezes, por exemplo, que a gente sempre comenta, nas suas, assim, às vezes a pessoa tem aquele exagero, que ela, eu tenho sempre razão, eu estou sempre certo, e bate firme ali. Aí tem o orgulho, tem a vaidade, tem uma série de coisas que depois a pessoa não percebe, entra em desequilíbrio nisso e acaba entrando numa derrocada assim, sem fim, de desequilíbrio e de estado obsessivo, aonde a pessoa acaba sendo dominada por sensações que se prejudica, prejudica outro e às vezes nem percebe que está se prejudicando.
Então, quando nós falamos aí desses estados de sensações, tem que se tomar muito cuidado. A sensação ela é boa, ela é saudável, desde que ela seja o quê? Equilibrada. Né? A gente sempre brinca, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter o quê? Um equilíbrio. E a gente fala do intelecto, né? Depois vou até passar para o Ronaldo, ele fala um pouquinho disso também. O intelecto, a pessoa é muito inteligente, super inteligente, mas se ela não for boa de coração, se ela não for boa da alma, essa inteligência pode ser para o mal. Então, olha como. E tudo isso nós estamos falando por quê? Porque nós estamos falando aqui de apometria, nós estamos falando aqui de desobsessão, e aí, quando a gente fala de desobsessão ou estados obsessivos, esses estados obsessivos, eles às vezes nascem de alguns exageros, de alguns desequilíbrios, seja qual for o tipo de equilíbrio. Então, o Fabinho sempre fala, às vezes a pessoa dando risada, a toa dando risada é exagero. Está desequilibrada, tem alguma coisa errada ali. Ou se não, chorar demais, tristeza demais. Então, tudo tem o quê? Um equilíbrio. Então, assim, o que a gente coloca é esse estado de espírito. Como que está o seu estado de espírito? Como que você está de estado de espírito? Você está bem? Você está legal? Você está alegre? Às vezes você recebe um não. Como que você aceita esse não? Como que você absorve esse não? Com olhando, verificando, às vezes em uma situação difícil na sua vida, como que você trabalha isso? Como que você enxerga? Você enxerga isso como aprendizado ou enxerga com raiva, com rancor, e aí quer chutar o pau da barraca? Às vezes é vontade de fazer isso, às vezes. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas sensações. E aí, para finalizar, a minha fala até coloca aqui um negócio, né? Por exemplo, o cafezinho, aquele cafezinho que você toma todo dia de manhã. Tem gente que, de uma certa forma, né, viciada em café. E se não toma aquele cafezinho que dá uma sensação de prazer, a pessoa, às vezes, durante o dia fica com dor de cabeça, né? Às vezes, né, não fica legal, não dá aquele despertar. Mas aquele cafezinho, né? Aquela meia xícara, gostoso, aquilo ali faz bem. Agora, você tomar uma xicrona de café de manhã, depois, logo em seguida, tomar outro, depois tomar outro, depois tomar outra, aí fica complicado, você vai estourar seu estômago, vai te fazer mal, não é legal. Um cafezinho também faz bem. É aquilo que nós falamos, né? A sensação de bem-estar, o equilíbrio. Então é isso, Carol. Pelo menos acredito eu que respondi a pergunta complexa que você fez. Mas a gente abriu o leque aí para a gente refletir um pouquinho. E aí eu deixo o intelecto aí para o Ronaldo, que ele que é o cara aí para falar um pouquinho para a gente desse intelecto, como é que funciona isso na obsessão, né? Ou na desobsessão, vamos chamar assim. Pessoal, bom dia primeiro, né, a todos, né, que estão nos ouvindo também. Sua colocação não foi muito boa, mas estou brincando com relação a mim, né? De certa forma, aqui, o que me chama a atenção, quando a gente fala do cérebro, né, da evolução do cérebro, da evolução do espírito, me vem alguns pontos que é naturalmente, quando o homem primitivo, ele estava mais ligado, todo o seu, a sua formação física, né? Está voltado às necessidades terrenas, né? Então ele não tinha espiritualidade, ele não tinha aí a sua ligação, vamos dizer assim, com o plano maior, né? A ligação com Deus, né? Ele era um animal, vamos dizer assim, né? Racional, mas um racional ainda bastante em desenvolvimento. Então, obviamente, a sua ligação era menor, vamos dizer assim, né? Tanto que as reencarnações eram mais rápidas, né? Então, o homem vivia 15 anos, 18 anos, 20 anos, né? Porque tinha que voltar para reaprender, reaprender, reaprender. E, obviamente, o cérebro, né? Nós sabemos que os cérebros dos primitivos e os nossos, eles têm uma formação diferente. O corpo físico como todo ele, né? Mas o cérebro também, por quê? Porque vai se ganhando mais conhecimento, vai se ganhando mais informação, vai evoluindo, né? Nós vamos evoluindo. E essa evolução, como eu falei de início, que ela está mais primitiva, ela começa a ficar mais voltada ao plano espiritual. Então, é como se nós hoje vivêssemos na carne, né? Mas o nosso percentual entre viver na carne e viver no espiritual, se antes era 90-10, hoje inverteu, hoje é 10 na carne, talvez 90 no espiritual. Por incrível que pareça, por quê? E por isso que o cérebro nosso, a sua ativação, ela se dá muito mais nas questões espirituais, no sentimento, no amor, na fraternidade, né? O que te dá alegria, o que te dá prazer, né? No sentido, falou-se vários prazeres aqui, mas quando a gente vê o prazer que está ligado com as questões emocionais, com as sensações de felicidade, de bem-estar, e quando a gente volta para a espiritualidade, porque o nosso espírito ele tem necessidades da espiritualidade.
Nosso espírito, ele tem, é como se nós estivéssemos falando da pátria-mãe. Se a pátria-mãe é lá, né, é no plano espiritual, então quanto mais nós estivermos próximo a ele, não próximo do desencarne, né, não é necessariamente desencarne, mas mais próximo, assim, voltados à espiritualidade, falarmos da espiritualidade. Aí que entra a prece, aí que entra a oração, aí que entra um trabalho, como acho que o Carlos falou aqui, de uns tarefeiros, né? Que imagina, você entra nos tarefeiros, você está no plano espiritual, obviamente encarnado, mas você está lidando com espíritos desencarnados, você está totalmente voltado ao evangelho, né? Ao passe, mudança de energias. Então, tudo isso faz com que o seu cérebro esteja num ambiente totalmente propício ao que ele deseja. Eu vou citar um pouquinho mais porque ele deseja, né? Por isso que é muito bom, e eu estou falando não só de trabalhadores, como para os assistidos, que vão à casa. Quando a gente pergunta lá quem é a primeira vez, né? Meia dúzia é a primeira vez. E 100, 200 pessoas é a segunda, terceira, vigésima vez. Mas não só pelo tratamento em si, mas pelo bem-estar que aquilo traz da espiritualidade das pessoas. Pelo bem-estar que aquilo complementa o seu corpo físico. Então, a semana eu trabalhei, a semana eu produzi, a semana eu resolvi. Aí no sábado, na quarta, na terça, eu tenho o meu horário com o espírito, né? Que o meu espírito consegue se projetar melhor. E aí a minha mente, ela fica voltada à espiritualidade. Falou-se muito aqui dos chakras, né, no coronário. Então, ativa é como se nós acendêssemos uma luz. É como se nesses momentos de prece, de oração, como se falou muito bem aqui, todo o sistema nervoso, né, porque eu falo sistema nervoso, porque evita o estresse, evita a fadiga, né? Então, todo o sistema nervoso ele é trabalhado, todos os sistemas endócrinos ele é trabalhado quando você entra na questão da espiritualidade. Isso te gera substâncias químicas que faz bem para o seu bom humor, né? Para o seu tudo que nós falamos aqui, né? Que sejam coisas boas. E tem a questão do espírito, que é interessante, que isso fala, se eu não me engano, desculpa que não pesquisei na última hora, mas Emmanuel fala sobre no Consolador, né, que é um pouco de pergunta e resposta, que fala da tristeza do espírito. Às vezes você está triste, cabisbaixo, e você não sabe por quê. O seu espírito está triste, ele está angustiado, porque ele está sentindo falta da ligação com o plano maior. Ele está sentindo falta daquela sua prece ao deitar, que vai fazer com que você, durante o sono, você tenha a ligação com o plano espiritual. Né? Porque você se permite fazer essa ligação. Então, às vezes a tristeza, e que leva uma tristeza, e que leva uma depressão, por exemplo, é simplesmente a falta da sua espiritualidade na sua vida. É simplesmente a falta que aquilo que faz o seu bem-estar. O Maurício falou muito bem, uma maratona, quando você termina, né, todo o seu corpo físico ele está voltado à sua realização, né? E o plano espiritual é a mesma coisa. O nosso espírito ele quer também que tenhamos isso, né? No nosso fazer o nosso bem. E a questão da obsessão, aqui, Maurício, que eu pontuo nós também estamos mais próximos da espiritualidade, mais próximos também da questão tanto do lado bom como do lado ruim da obsessão, né? O obsessor ele tem um acesso a nós, se nós estivermos em desequilíbrio, se nós não orarmos, se nós não nos vigiarmos, né? Nós estamos mais, vamos dizer assim, mais com predisposição, se nós agirmos dessa forma, à obsessão. É porque a gente fala muito na conscientização, por isso as nossas palestras são voltadas à conscientização, ao intelecto, às suas ações, às suas atitudes, aos seus vícios, né? Perguntando os vícios, entrar em padrões diferentes disso, do espírito. Então, a espiritualidade está mais voltada para nós nessa questão. Mudanças de padrão, renovação mental, renovação moral, né? Renovação moral é importantíssimo. Alimento espiritual, seja na casa dos tarefeiros, seja numa outra religião, seja de um templo, onde for, seja no seu lar, seja no evangelho no lar, nós falamos tanto, né, que é quando você abre as portas para os bons espíritos. Então, a fé raciocinada, né, não aquela fé, não, raciocinada mesmo. Eu quero ouvir, eu quero o evangelho, né, de Jesus, o conhecimento. Então, tudo isso enriquece nosso cérebro e ativa esses lados, né, que são os lados voltados à espiritualidade, voltado, né, que a ciência já está tratando isso, como nós falamos, como nós vimos, a ciência já começa a perceber que as pessoas estão voltadas à espiritualidade, as pessoas estão voltadas na fé,
na razão, né? No bem-estar, o bem-estar no corpo como em geral, e obviamente na sua ativação nas questões no cérebro, em alguns pontos, né? Que são os pontos que começam a ter uma ligação maior com o plano espiritual. Então, é isso que eu entendo, isso que eu penso, né? Da nossa evolução. Eu estou falando da nossa evolução física, corpo físico, mas também nossa espiritualidade, essa nossa proximidade cada vez mais com o plano espiritual. E aí, orar e vigiar é o ponto aqui para todos nós pensarmos. Não sei se eu concluo aqui a minha fala, mas seria por aí, Maurício e demais, né? É isso aí, Ronaldo. Bom, só para concluir, eu estava lembrando, e para complementar o que o Carlos disse, eu estava lembrando do estudo, e daí vale uma dica. Quando nós entramos em prece verdadeira, com fé, ligação, nós produzimos um hormônio que age lá que é fabricado pelo hipotálamo e age como neurotransmissor que chama ocitocina. A ciência fala que é um neurotransmissor tímido, né? Porque ele não reage muito bem a contato com pessoas, a adrenalina, e por isso precisa de concentração. É o hormônio extremamente liberado no momento do parto, por isso que a mulher fica aquele amor à primeira vista pelos filhos, né? É o hormônio de ligação. Então, ele é responsável pelo bem-estar, o amor quando ele fala não amor de cunho sexual, mas o amor mais de uma forma mais pura, diferente dos prazeres da matéria, vamos dizer assim. Então, o estudo disse que quando você entra em prece, você libera a ocitocina, né? Que não tem um poder viciante, vamos dizer assim. Em contrapartida, quando você está entregue aos prazeres da matéria, tipo chocolate, seja qualquer coisa que for, você libera dopamina. E é também um neurotransmissor que causa um prazer, mas é um prazer momentâneo. E este sim, ele acumulativo, é aonde você tem aquele prazer, você busca mais prazer, você busca mais prazer, e dependendo do acúmulo, você passa a não sentir prazer nas coisas devido ao excesso de prazeres imediatos. E nós sofremos muito com isso porque somos cada vez mais uma sociedade imediatista. Então, vale a pena a gente, às vezes, parar um pouquinho, né? Quantas vezes eu sou suspeito a falar que você tá meio assim, meio down, meio borocochô, e você dá aquela pausa, como os meninos disseram, a gente vai lá na casa dos tarefeiros e você fala assim, olha, você se sente renovado. Por quê? Existe toda a ação do plano espiritual para equilibrar, né? Claro, se você se permite equilibrar os teus centros de força, olha que trabalho que a gente dá para eles, hein? Equilibrar todos os seus neurotransmissores, desintoxicar do seu imediatismo, né? Porque, inclusive, tem gente que vai lá, quer entrar e sair na porta curado. Passou um dia, passou uma vida fazendo bobagem e acha que vai acontecer do dia para a noite. Pode acontecer? Pode. Porém, existe merecimento. Então, pensa nisso, tá? Eu termino aqui com essa curiosidade que eu tinha esquecido de mencionar. Espero que vocês curtam esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, tá? Faça o nosso canal crescer. E nós encerramos assim, pedindo ao Senhor da vida, ao teu Deus, que ele possa fazer uma ligação direta com a tua mente, com o teu pensar, para que este possa se voltar aos céus. As coisas boas da vida, o equilíbrio, para que a tua mente possa trabalhar ao teu favor, não contra você.
a trabalhar juntamente com as tuas emoções, com o teu afeto, com a tua fé, com os teus sentimentos, e que todo esse conjunto possa fazer de você um ser em equilíbrio, em paz de espírito, unido com um plano maior, caminhando com ele hoje e sempre, graças a Deus. Fica com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Deixa seu like aí, hein?